Ok, então vamos lá. Olha só. Compartilhou com vocês a tela, amores? Tá compartilhando? Não, E agora? ainda não. Não. Ai, por que essas coisas acontecem comigo? Vamos lá. Deixa eu ver. Apresentar. Compartilhar. Agora foi? Foi. Sim, agora foi. Sim. Só um segundo, peraí. Depois eu pego, seu Sérgio, que eu tô dando aula. Obrigada. Ai, Jesus. Então, olha só, amores, desculpe. Articulações. O que são articulações? Articulações são encontro de ossos, dois ou mais ossos. Por exemplo, no nosso joelho, nós temos a rótula ou patela, você vai ter o fêmur em cima e embaixo saindo tibia e fíbula. Então, as articulações, elas podem ter dois ou mais ossos formando. Geralmente, você acaba tendo um, né? Como, por exemplo, o fêmur na cabeça do fêmur, que ela vai, né, entrar no osso púbico, aqui os ossinhos do dedo. Então, as articulações, elas são os encontros de dois ou mais ossos. Porém, essas articulações, elas vão ter movimentos ou não. Por exemplo, olha aqui, vou mostrar para vocês com o cursor. Sinartrose ou articulações imóveis. É o meu crânio. Elas são todas unidas, grudadas, não tem movimento. Tirando a mandíbula, nós não temos outra articulação móvel na nossa região do crânio, certo? Nós vamos ter articulações consideradas anfiartroses ou elas são semimóveis. Por exemplo, uma circulação semimóvel, meu dedo, ó, ele só faz esse movimento. Eu não tenho como dobrar, eu estou dobrando o dedo todo, tá, gente? Eu estou falando esse ossinho de lado para cá ou para cá, não faço. Minha coluna vertebral, ela se vira para frente. Se eu virar ela para trás, eu vou quebrar. O meu joelho, né? Ele vai ter esse movimento. O meu pé, então são semimóveis. Porém, eu tenho articulações como aqui a diartrose, que elas são totalmente imóveis. Quais são elas no meu corpo? Aqui, por exemplo, o meu ombro, ó. Eu faço vários movimentos. O meu fêmur também, as rotações, né? 360, a gente diz que as anfiartroses ou semimóveis, elas são iguais a uma dobradiça, elas só fazem esse movimento, igual uma dobradiça de porta. As móveis, elas são as que têm rotação de 360. Até aqui, amores. Entender essa história de articulação. O que é uma articulação? Que é o encontro de um ou mais ossos, e entre as articulações existe uma cartilagem e um líquido, que eu vou falar agora, ok, Nicolas? E quanto ao movimento, elas podem ser imóveis, como a do crânio, elas podem ser semimóveis, né, como a dos meus dedos, por exemplo, aqui o meu cotovelo, ó, que fazem um movimento como uma dobradiça, ou elas podem ser totalmente móveis, como o meu ombro, que faz 360. Todo mundo? Bora, gente, participa. Vamos lá, quero vocês. Senão eu fazia só um filme e botava o filme. Não fazia live. Eu quero vocês também participando. Vamos lá. Bom, agora. Oi, amor. Vamos lá. Fala comigo. Quem tinha falado comigo? A Lara tinha falado. Fala, Larinha. É que você tinha perguntado? Fala, meu anjo. Você tinha entendido? Tá joia? É isso? Tá, ok. Então, olha só. E a cápsula articular? O que vem a ser isso? Olha só, uma articulação sinovial. O que é isso, gente? A articulação sinovial é o seguinte: entre as articulações, como eu falei para vocês, tem a cartilagem.
para poder fazer com que deslize, não ter choque. É como se você tivesse uma capa no seu osso. Porém, além de eu não ter o choque, eu preciso que isso deslize. Para que isso deslize, eu preciso que exista um líquido. Esse líquido, como se fosse um óleo lubrificante, é o líquido sinovial. Aqui na articulação, a gente consegue ver bem. Nós temos o encontro dos dois ossos, certo? Nós temos aqui, entre eles, o líquido sinovial e a cartilagem. Esse conjunto do líquido, da cartilagem e dos ligamentos formam uma cápsula, onde você tem a cartilagem para evitar o desgaste, você tem o líquido para lubrificar e os ligamentos. O que são ligamentos, Carla? Ligamentos são cordões fibrosos. Vocês não vão conseguir ver, infelizmente, por conta de ser por uma gravação. Eu sou muito magra. Então, como eu sou muito magrinha, vocês conseguiriam, se fosse ao vivo, ver aqui assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como eu sou magrinha, vocês iriam conseguir ver, né? Mesmo que eu chegue perto, acho que vocês não vão conseguir ver. Vocês estão vendo quando a minha mão movimenta, como se tivesse uns fios aqui assim, nos meus dedos? Isso Sim. são os ligamentos. Isso aí. Ligamentos são cordões fibrosos que prendem os meus ossos. Então, além de eu ter articulações que podem estar grudadas, porque a cartilagem calcificou, como a do crânio, quem determina que o meu dedo só consegue fazer esse movimento? Os ligamentos. Gente, olha só, eu tenho ligamentos passando aqui do lado. Então, eles prendem o meu dedo aqui, permitindo que meu dedo faça somente esse movimento. Jogador. O tendão também está presente. A gente vai falar nele, Nicolas, quando a gente falar de músculo. O tendão ele vai estar junto. Você tem junto na mesma estrutura o tendão e o ligamento, tá? Que também são cordões fibrosos que estão ali. Só que qual é a diferença? O ligamento ele está prendendo osso no osso. E o tendão prende osso no músculo, tá? Então, a gente vai falar isso de músculo. Quando você contrai o músculo, você contrai o tendão e aí você contrai o osso, você produz um movimento, tá? Eles todos estão juntos, presentes nesse sistema. Porém, o ligamento, ele está prendendo osso no osso. Então, o meu dedo só faz esse movimento porque eu tenho ligamento aqui do lado. Então, eu prendo ele reto, permitindo que ele faça esse movimento. Eu não consigo virar ele para os lados. Se eu fizer isso, eu vou romper um ligamento. E pode ser no tendão, como pode ser só no ligamento. Vai depender do tipo de machucado, Ju. Por exemplo, às vezes, o tendão é mais fácil ele inflamar, provocando o que a gente chama de tendinite. É muito comum a tendinite em movimentos repetitivos. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, que a gente está usando muito computador, o mouse, vocês têm muito isso por conta do celular, digitar, né, o dedão, de ficar segurando e digitando. Então, como você faz um esforço repetitivo para produzir um movimento, você mexe muito o músculo, você acaba mexendo o tendão. E aí você tem uma inflamação, que é a tendinite. Existe uma lesão chamada LER, LER, lesão por esforço repetitivo. Pessoas que digitam muito, caixas de supermercado, banco, né? Pessoas que trabalham em atendimento de online, né? Então, eles têm muito que digitam, eles têm esse esforço repetitivo, ele inflama, provocando a tendinite, por conta do movimento. O tendão, ele está mais ligado, à inflamação do tendão, a movimentos repetitivos. Porém, o ligamento, ele está ligado a um movimento errado. Acontece muito com o jogador de futebol. Olha aqui, vou voltar lá para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Compartilhou?
Sim. Sim. Sim, joia, obrigada. Olha só, Ju, tá vendo que o ligamento, ó, ele tá prendendo, ele tá em rosinha, tá? Ele tá passando aqui do lado. Tá vendo que ele tá prendendo um osso no outro? Isso aqui vai determinar um movimento. Isso aqui são os ossos do meu braço, tá? Então, isso aqui estaria limitando o meu movimento. Eu não consigo dobrar ele assim para o lado, né? Ele vai para frente e para trás. Se eu fizer, o que acontece com o jogador de futebol? Às vezes ele dá uma virada no pé. O pé foi feito para trabalhar fazendo isso, ó. Ok? Aí o cara tá correndo, ele dá uma virada. Quando ele vira, ele dá um estiramento, que a gente chama. Ou seja, ele deu uma esticada nesse ligamento. Porque o ligamento que tinha que fazer isso acabou fazendo isso para o lado. Então, ele dá uma estirada nesse ligamento. E aí, ele precisa ficar muito tempo imobilizado, sem pisar, né, sem fazer nenhum tipo de movimento, em repouso mesmo. Depois de muito tempo, ele vai fazer a fisioterapia para quê? Primeiro, para esse ligamento que estirou cicatrizar, voltar para o lugar. Aí depois ele precisa fazer a fisioterapia para recuperar esse movimento. E tem jogador de futebol que às vezes ele precisa fazer cirurgia para refazer esse ligamento. Ele rompe mesmo o ligamento. E aí ele tem que um jogo, você tem que ficar quase que quebrando o teclado. Deixa eu ler aqui, Nicolas. Eu já chamado nele sem quebrando o teclado tão rápido que você tem que clicar. Daí eu tenho um amigo que era tão exatamente, porque ele deve ter tido uma lesão, né, no tendão por conta disso, tá? E o ligamento, ele, quando você torce o pé, exatamente, você vai estirar esse ligamento ou você pode romper. Às vezes, você precisa de cirurgia para refazer esse ligamento, tá? Bom, amores, olha só, eu vou interromper aqui a nossa gravação, vou parar o compartilhar a tela, porque está na hora do recreio. Nada, Ju, que isso?